Olá, eu me chamo Lise, faço leitura de registros acásticos desde 2015 e hoje eu vim falar um pouco sobre uma sessão que eu fiz ontem, hoje é o Dia da Terra, né? Uma sessão que eu fiz ontem que eu achei muito bonita, sobre crenças limitantes, limpeza de crenças limitantes e resgate de dons. Eu achei simplesmente fantástico. Ele quer trabalhar com comércio e ele queria trabalhar questões, né, crenças limitantes que ele tinha relativas à prosperidade. Então lá fomos nós, né, buscar as crenças limitantes, fazer a limpeza delas, né, e fomos procurar onde que elas estavam. As crenças limitantes dele eram de outras vidas. Então nós conseguimos acessar duas outras vidas. Então vamos lá. Na vida mais anterior, eu vi que ele era um mercador, e era um mercador muito rico, muito próspero, aqueles mercadores do deserto, que viajavam em grandes caravanas, que tinham proteção, essas coisas assim. E esse mercador, eu vi ele forte, alto, com muito vigor, muita sabedoria, a experiência dos homens que trabalham com o comércio, que vivem pelo comércio e que conhecem as pessoas e que lidam com elas. Então este primeiro homem, este grande mercador, era este homem forte, o homem que observa o outro, que faz a leitura do outro. Era uma energia muito forte e poderosa. Só de falar eu já fico arrepiada e sinto essa energia poderosa de novo, né? Ele era respeitado pelos anos de comércio, pela honestidade, pelo desejo de ser honesto e justo. Afinal, era um comerciante que queria permanecer trabalhando com o comércio. Então ele era desta natureza. Lembrando que foi uma visão... eu vi que ele trabalhava nas areias, no deserto, né? Era uma região desértica, o que me lembra muito árabe, diante das cruzadas. Estou me referindo às cruzadas porque é um marco. Para mim, no meu entendimento, as cruzadas foram um marco para os povos árabes. Enfim, vamos lá. Então eu vi esse homem forte, que cuidava da família dele, que se preocupava em dar tudo de bom. Ele era um homem rico, que preocupava em dar tudo de bom para a família e que, enfim, tinha uma energia muito poderosa. Este foi o primeiro. Lembrando que eu vi em conjunto. Eu via um, eu via outro, eu via um, limpava a crença de um, de outro, de um e de outro. O outro homem que eu vi, ele tinha uma mercearia, né? Há uns 30 anos atrás, ou até mesmo no interior, ainda existem essas mercearias onde tem de tudo lá dentro, né? É como se fosse um quadrado, né? Com tudo lotado, cheio de um monte de coisa lá dentro, tinha de tudo naquela mercearia. Só que ele vinha de uma vivência diferente. Ele era de família de comerciante, né? Sempre foi comerciante e abriu um comércio, né, para ele, e com esse comércio sustentava a família. Mas neste lugar onde ele vivia, o comerciante não era bem visto. O comerciante não era respeitado com amor. Não tinha uma honradez, não era visto com honradez. Era visto como aquele que olha o semelhante pensando no lucro. Então era uma família, ele vinha de uma família onde não era bem visto, em um lugar onde não era bem visto lucrar, ganhar dinheiro fazendo essa intermediação. Então são duas vivências muito diferentes uma das outras. Numa mais antiga, ele teve toda a honradez de ser um mercador, de levar as mercadorias, de ser justo,
onde ele chegava, a presença dele era comemorada, porque ele trazia diversos tipos de coisas, não mostrou o que ele comercializava, né? Então era visto com alegria ele chegar trazendo coisas novas, diferentes, né? Muito respeitável, muito respeitoso. Então ele teve uma vivência e teve uma outra, uma posterior completamente diferente, onde os comerciantes não eram bem vistos, eles eram respeitados pelo dinheiro que eles tinham, mas não eram respeitados amorosamente. Então tudo isso ele sentia. Então esse segundo, que tinha a mercearia, eu vou chamar de mercearia, né? Num determinado momento ele foi roubado, mataram ele, né? Deram um golpe na cabeça dele, mataram a família dele, né? Violentaram fisicamente, né? Ou facada, algo penetrante que viola o corpo, né? Então ele, dessa existência, ele tinha muitas crenças relacionadas a não é seguro ter um comércio, se eu tiver um comércio eu vou morrer, se eu tiver um comércio eu vou matar minha família. Então várias crenças relacionadas à perda. Se eu tiver um comércio, se eu tiver lucro, né? Crenças com esse viés, sabe? De que é errado ter lucro, não posso ter lucro, que é feio ser comerciante, né? É feio obter lucro. Então foi uma segunda vivência, uma segunda experiência muito marcada pela dor, pela vergonha, né? E isso tudo ficou muito forte ainda, né? E ele não sabe. Essas coisas são muito interessantes. Enfim, trabalhamos diversas crenças limitantes dos dois. Então, duas coisas interessantes que eu achei dessa sessão, né? Uma delas foi que ele não sentia a paulada na cabeça. Ele não sentia. Ele falou comigo assim: quem sentisse é minha esposa. E eu falei assim, gente, como eu já tinha feito outras duas sessões, né? Eu falei assim, gente de Deus, ela é médium. Então ela estava absorvendo as dores dele e não estava conseguindo fazer a liberação disso que ela estava absorvendo. Ele parava de sentir e ela estava sentindo. Eu achei até bastante assim, puxa vida, né? Enfim, muito interessante isso. Aí, no decorrer da sessão, no final da sessão, né, chega esse primeiro mercador, que era muito amado, muito respeitado, muito querido, né? E ele começa a falar, ele começa a desabafar dentro da sessão. Ele fala assim, olha, estou muito cansado, eu fico triste porque ele dizia que ele dava o provimento à família, dava o conforto, né, para a família, e não podia curtir a família, não podia ficar lá junto à família dele, né, curtindo os familiares, curtindo a casa, curtindo as coisas que ele construiu, porque ele tinha que sair para andar no deserto, ir de lugar em lugar, né, para vender as mercadorias dele. E ele estava muito cansado, não estava querendo fazer aquilo, né? Ou seja, ele queria a companhia da família, da esposa, né? Ele veio desabafar isso na sessão. Aí, num determinado momento, depois de outras falas dele, né? Ele chegou, porque ele era um homem feliz. Ele tinha satisfação de viver, tinha uma força, uma felicidade, uma fé, uma energia moral tão grandes, né? E fazendo a leitura dele, eu podia sentir toda essa energia. Então, estou até arredando a cadeira para trás para mostrar o que ele fez. Então, ele estendeu as mãos e eu vi aqui uma energia. Ele estendeu as mãos e disse assim, toma, eu estou entregando para ele, que era ele mesmo, os meus dons. Quando eu vi aquilo, eu falei assim,
Nossa, isso é resgate de dom, gente, isso é muito bonito. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava entregando para ele o que de bom havia em fazer comércio, em ser um comerciante. Porque não é fácil ser comerciante, não, menino. Comerciante é muita coisa, é saber preço, é escolher, é escolha, é entrega, é negociar, conversar, né? Então ele veio trazendo os dons que ele teve numa outra vivência tão maravilhosa, tão cheia de riquezas, tão cheia de conhecimento. Trouxe esses dons e pediu para que eu entregasse para ele. Para ele do futuro. Ele do passado, resgatando dons agora no presente. Olha, tem coisas maravilhosas. Uma pessoa me perguntou assim, tem jeito de conversar com ele no passado? Eu falei, tem. Tem jeito de conversar com a gente mesmo no passado? Tem. É uma coisa fabulosa. Registro acástico é um negócio bastante mágico, menino. Então, é isso, né? Eu vim contar isso. Eu trouxe esses dons, né? E enviei para a energia dele, né? Para que ele tomasse conta desses dons que estavam sendo ofertados para ele tomar posse novamente, já que numa existência posterior, né, ele foi privado de viver a parte bonita que é ser comerciante. Tá bom, menino? Eu agradeço muito se você esteve comigo até este momento. Se você achou legal o vídeo, se acha bacana, se acha pertinente o assunto, curta, compartilhe, né? Se inscreva no meu canal, é muito bacana, eu gosto muito, né? Se quiser tecer um comentário, eu agradeço, porque eu acho uma delícia responder. A interação é muito bacana, não é mesmo? Eu me sinto assim, bastante lisonjeada, tá ok? Se você quiser marcar uma consulta comigo, logo abaixo desse vídeo tem o meu contato. Qualquer dúvida, pode perguntar. Tá ok? Te aguardo. Eu vejo você. Até breve.